Pessoal, um abraço para vocês. Passando aqui para finalizar o nosso assunto, né, os nossos conteúdos que eram falando sobre o Brasil do ouro, a descoberta do ouro no Brasil, alguns fatores, algumas definições, para que vocês vão anotando e fazendo revisão. Então, um do nosso contexto histórico e final foi falando sobre a economia, a sociedade na cultura do ouro e a cultura no Brasil colonial. Então, a primeira parte, economia e sociedade na era do ouro, os caminhos e o comércio da colônia. Então, o primeiro caminho era chamado de Caminho Geral, que ligava São Paulo a Paraty, São Francisco natural entre o Nordeste e as Minas, como foi o meio de transporte, né, tanto para as pessoas como para as mercadorias de uma região para outra, e a importância da pecuária no Sul, ou seja, o Rio Grande do Sul. Então, o transporte era feito na primeira parte, era feito por índios ou por escravos africanos. Depois, esse transporte foram feitos por tropas de moares, burros ou mulas. A importância do Rio Grande do Sul tornou-se o principal fornecedor de moares, equinos, bovinos para o aporte da colônia. A sociedade do qual se formava, na Era do Ouro, teve um crescimento populacional bastante acentuado, a ocupação do Centro-Sul, as transformações sociais. A administração portuguesa, mesmo antes da descoberta do ouro no Brasil, tinham várias contradições e crises econômicas que Portugal passava na época. Na sequência, Dom João V subiu ao trono português no ano de 1706, no auge da economia mineradora. Fato importante para a economia portuguesa. Aparentemente, Portugal era um reino rico. Mesmo em crise, ele aparentava ter poderes, mas logo no início ele não explorou as minas de ouro. Passou um bom tempo para eles conseguir se restabelecer essa economia portuguesa, e o Brasil também. Segunda parte, a cultura no Brasil colonial. Como nós vimos, o encontro de várias culturas, da qual já se originava aqui no Brasil, vieram os europeus. Então, a cultura é ligada, no começo, apenas à metrópole. A literatura, nos primeiros momentos, estava se desenvolvendo, e o ouro, a cultura, no que estava associado às duas. Foram parte cultural, pontos do qual está relacionado à cultura. As artes plásticas, trabalhos de arquitetura e escultura em padrões portugueses, na parte justamente dos europeus mesmo. Os artistas, em sua maioria, eram clérigos. A estética importada da Europa no estilo barroco e rococó. O rococó europeu influenciou as realizações dos artistas mineiros, a adaptação ao contexto histórico-social brasileiro, a formação de vários povos e culturas diferenciadas. O trabalho do artista do nosso Brasil, da nossa colônia, trabalho de Aleijadinho, transparece na igreja de São Francisco de Assis, em Congonhas, e também na igreja, nas estátuas do lado da igreja, onde está justamente a sua arte. Então, essa é a parte cultural, certo? Então, resumindo, primeira parte. A descoberta do ouro deu origem a uma sociedade bastante diferenciada, tradicional sociedade engendrada pela economia açucareira, e outras anteriores eram economias antes da descoberta do ouro, e em sequência, assim podemos falar sobre a cultura desenvolvida no Brasil durante o período colonial. Foi resultado da mistura entre costumes europeus, indígenas e africanos, no qual se incorporou o estilo barroco e rococó. Então, essas duas partes que nós falamos, a primeira falando justamente sobre a sociedade, a segunda falando sobre a cultura. Então, encerramos o nosso assunto e vamos dar início ao próximo, certo? Então, estude, analise novamente, faça sua revisão e nos encontraremos na próxima aula, ok? Um abraço, até logo.